Uma boa tarde novamente a todos que nos acompanham no curso aí sobre as instituições que colaboram na proteção e no enfrentamento à violência contra criança e adolescente. Hoje nós estamos aqui com a Janete Rodrigues de Oliveira, que ela é assistente social e coordenadora de medidas socioeducativas da FASE aqui no Rio Grande do Sul. Então, gente, mais uma vez, agradecendo a presença de todos, lembrando que esse curso é uma proposta do nosso presidente da escola desse ano, que é o Márcio Binzeli, que resolveu dedicar aí, uma parcela dos nossos esforços para contribuir com o enfrentamento à violência contra as crianças e adolescentes, que é a pauta deste ano da Câmara Municipal de Porto Alegre. Então, hoje nós vamos acompanhar aqui a visão sobre essas questões que vêm da FASE, que é uma das instituições que lida diretamente com essas questões no dia a dia. Tá? Então, pedir a colaboração de vocês, mantenham os telefones não, mantenham as ligações mutadas, assim como o vídeo também, porque senão cada um que entra o vídeo vai acabar tirando o foco da professora ali para os outros que estão assistindo. Quaisquer questões, estamos à disposição no chat ou também no WhatsApp da escola. Então, Janete, muito obrigado, seja bem-vinda e deixo contigo aí a transmissão. Bom, pessoal, boa tarde a todos e todas. O colega já me apresentou aqui, sou assistente social de formação, trabalhei 10 anos numa unidade de internação e atualmente coordeno as medidas socioeducativas da FASE. É um prazer, então, estar aqui com vocês, e apresentar um pouquinho do que é a FASE, o que é a Fundação de Atendimento Socioeducativo. Só precisar de mais um minuto. E desculpa para você, só preciso só de uma questão aqui de hardware, que eu preciso confirmar. Só um segundo, né? Não tem pressa. Porque a gente tem internet dedicada. Não está aparecendo. Aqui no meu retorno eu vi que você está desfocado para eles. Então, pode dar continuidade. Então, pessoal, retomando, hoje eu vim aqui, então, em nome da Fundação de Atendimento Socioeducativo, mostrar um pouquinho do nosso trabalho, que é realizado em todo o estado do Rio Grande do Sul. O que é a FASE? Antes de passar os slides ali, eu gostaria de dizer que quando a gente pensa, o que é a FASE? A gente já se coloca naquela posição de ato infracional, são atos infracionais, são meninos e meninas que cometem atos infracionais. Mas eu peço hoje para vocês, para a gente possa refletir do que é o antes do ato infracional e o que principalmente vem depois do cumprimento da medida. Então, esse vai ser o enfoque da nossa apresentação, mostrar para vocês quem são, primeiro, quem é a FASE e quem são esses meninos e essas meninas que ingressam conosco no sistema socioeducativo. Todos sim. Tivemos um pequeno probleminha, mas já estamos solucionando. Então, já iniciei a minha apresentação aqui com uma pequena reflexão. A reflexão é a primeira.
Então, falar em socioeducação é falar sobre responsabilização. O que acontece? O Estado, ele atua retirando esses meninos das suas comunidades, da sua liberdade, digamos assim, e nos coloca sobre a responsabilização do Estado. Então, antes de falar na responsabilização, a gente também tem que falar que a gente recebe adolescentes que são ainda sujeitos em desenvolvimento, mas que são marcados por trajetórias, por histórias, né? E que são, na grande maioria, atravessadas por desigualdade, negligência, abandono, violência e pela ausência de direitos de oportunidades. Então, o que o Estado faz? Ele retira esse menino e a fase, ela fica responsável pelo adolescente ou pela adolescente. E o que a gente trabalha? Na responsabilização deste adolescente sobre o ato infracional praticado, mas também garantindo todos os direitos que são inerentes deles e que, por muitas vezes, só são vistos quando chegam dentro de uma unidade de atendimento socioeducativo. Então, agora eu vou apresentar para vocês, né, o que é a fase. A fase é a instituição responsável pela execução das medidas socioeducativas de internação e de semi-liberdade em todo o Rio Grande do Sul. Ela atua com adolescentes e, às vezes, também com jovens adultos, autores de atos infracionais. Aí a gente pode parar um pouquinho e refletir, por que jovem adulto? Porque, às vezes, o adolescente ingressa conosco com 17 anos, né? E recebe uma medida socioeducativa e ele vai permanecer um pouco mais. Então, qualquer ato infracional que ele cometer até a meia-noite do dia que ele completa 18 anos, ele vai para a fase. Então, ele pode permanecer conosco no máximo de 3 anos, ou então até completar os seus 21 anos de idade. O que a socioeducação é voltada, né? O trabalho da fase? Para responsabilização e para reintegração social desse adolescente. O que é o nosso foco? Devolver esse adolescente de uma maneira mais responsável e garantindo todos os direitos deles. Pode passar, por favor. Ali tem a base legal e os fundamentos, né, da socioeducação. A base legal fica muito no Estatuto da Criança e Adolescente, no SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, no PEN6, que é o documento que normatiza todas as medidas socioeducativas dentro da fase, e também sobre algumas diretrizes do CONANDA, que é o órgão de fiscalização. Temos como fundamentos da socioeducação o princípio da proteção integral, adolescentes sujeitos de direitos enquanto pessoas em desenvolvimento, e da natureza pedagógica, ou seja, o caráter, o viés de uma medida socioeducativa nunca é o da punição, e sim da responsabilização. Então, são duas coisas muito diferentes. Há muito tempo atrás se trabalhava muito com a punição, mas desde que foram implantadas essas normativas legais, a gente trabalha na responsabilização, na garantia de direitos e no retorno desses jovens com maiores possibilidades. O PEN6, né, é o Programa de Execução de Medidas Socioeducativas que orienta e dá diretrizes para os fluxos de atendimentos a esses adolescentes, sempre alinhado, né, ao ECA e ao SINASE. Agora, pessoal, eu vou apresentar para vocês um pouquinho das medidas socioeducativas que a fase executa. Ou seja, nós temos as medidas socioeducativas de internação, né, que é o menino ou a menina, ele vem para a nossa unidade, né, e depois eu vou rapidamente deixar para vocês explicar um pouquinho de quantas modalidades de internação a gente tem, mas nós temos a internação e temos a semi-liberdade. Essas duas medidas são executadas pela fase. E nós temos também algumas medidas que são de liberdade assistida
e de prestação de serviços à comunidade, que elas são implementadas pelo município, geralmente pelo CREAS de cada região, né, de cada onde o menino provém ou a menina provém. Ali eu coloquei para vocês um resumo das internações que a gente tem, né, que é a internação provisória. O que é a internação provisória? O adolescente, ou a adolescente, ele é apreendido, acusado de um ato infracional, e ele vem para a fase por até 45 dias, para ser investigado o processo. Nesses 45 dias, ele tem uma audiência, e aí o juiz vai dizer se ele vai ter a necessidade de receber uma medida ou não, e qual medida seria adequada para ele. A gente tem também a internação com possibilidades de atividades externas, né, que nós lá temos uma sigla que se chama ICPAI, que permite que os adolescentes, em cumprimento dessa internação, eles possam esporadicamente ir para casa. Então, eles passam a semana na fase, eles têm algumas atividades que eles podem fazer na rua, né, como cursos, às vezes trabalho, e final de semana, gradativamente, eles começam a frequentar a casa da família. Então, essa é uma medida que ela é única aqui do Rio Grande do Sul. Normalmente, os outros estados, eles nem têm essa medida de ICPAI. Nós, na fase, temos essa modalidade de internação. Nós temos também a internação sem possibilidades de atividades externas, que é aquela internação que o adolescente ele vai fazer todas as suas atividades dentro da fase, inclusive escola, curso, enfim. Ele não tem autorização para saídas externas, né, salvo em alguns casos que são questões de saúde, que precisam ir na rede ou em algum outro local emergencial, mas eles permanecem o tempo todo dentro da fase. E nós temos também uma outra modalidade de internação, que é a internação sanção. O que é a internação sanção? Ela seria um castigo para aquele adolescente ou para aquela adolescente que tem uma medida mais branda, que nem essa internação com possibilidade de atividades externas, ou tem uma semi-liberdade e ele descumpre as regras. Ou seja, ele evade, ele não volta nos horários certos. Então, aí o juiz traz eles. Essa internação também pode ser usada para casos de liberdade assistida que o adolescente não cumpre. O juiz traz eles de volta para a fase e eles estabelecem um período, que pode ser de 30, de 60, no máximo 90 dias, para ele ficar fechado para refletir sobre a medida que ele não conseguiu cumprir. Então, muitas vezes ele fica aqueles 90 dias, digamos assim, e aí o juiz extingue a medida ou ele manda que ele retome, tanto semi como ICPAI. Então, essas são as modalidades de internação que a gente tem dentro da fase, dentro das unidades. Bom, a estrutura da fase, tá? Aqui em Porto Alegre, nós temos 2 complexos, que é o complexo da Padre Cacique, que tem 2 casas, né? Uma casa de internação provisória, ou seja, para aqueles meninos, essa é só masculina, tá, gente? Para aqueles meninos que recebem essa internação provisória para ficar aguardando se vai receber a medida socioeducativa ou não. E temos a unidade Padre Cacique, que também é dentro do mesmo complexo, que recebe adolescentes do litoral, da região do litoral e da regional de Santa Cruz. Temos também, no complexo da Cruzeiro, nós temos o Casipoa 2, né, que recebe adolescentes. Temos a CSE, que é a Comunidade Socioeducativa. A CSE é uma casa diferenciada, porque ela trabalha com um perfil de adolescentes diferente dos outros. POA 2 são adolescentes que ingressam e têm um bom comportamento, né, às vezes só 1 ou 2 atos infracionais. E essa unidade recebe esses adolescentes. Quando o adolescente já tem passagem pelo sistema prisional, quando ele tem uma idade mais avançada,
atos infracionais mais gravosos, reincidência, ou seja, ele sai da fase e ele retorna da fase, nós temos essa única unidade no Rio Grande do Sul, que recebe esse perfil de adolescentes. Por exemplo, um adolescente lá de Uruguaiana, que ele tem um perfil agravado e não consegue conviver e nem cumprir a sua medida de uma maneira adequada, a equipe faz um estudo, avalia, e se for o caso de agravamento desse perfil, ele vem para Porto Alegre e cumpre nessa unidade. Então, a CSE é uma unidade diferenciada, com adolescentes com uma maior idade, enfim, e com um perfil um pouquinho diferenciado também. E nós temos em todo o Rio Grande do Sul, e isso até me permitam, né, fazer uma crítica, uma unidade só de atendimento socioeducativo feminino. Por quê, pessoal? Depois ali eu vou mostrar para vocês os gráficos e vocês vão entender. A menina comete um ato infracional em Passo Fundo, em Uruguaiana, enfim, qualquer município do interior do estado. Ela só tem a casa que é localizada aqui em Porto Alegre para ela cumprir a medida. Então, a gente nós mulheres saímos um pouquinho em desvantagem nesse sentido. Por quê? Porque é mais difícil para as visitas, enfim, os familiares têm mais dificuldades para vir. O pessoal do interior, que não conhece a cidade grande, enfim, eles têm um pouquinho de dificuldade. E por que, né, que a gente tem só uma casa de atendimento socioeducativo feminina? Porque o índice de meninas que ingressam na fase é muito inferior. Se eu não me engano, no gráfico que eu vou apresentar para vocês, nós temos 522 adolescentes masculinos cumprindo medida na fase, em todo o Rio Grande do Sul, e nós temos 24 meninas cumprindo medida socioeducativa na fase. Então, a gente não teria condições de ter em cada regional uma unidade feminina, porque teriam unidades que não teriam adolescentes nenhuma, e também teriam unidades que iam ficar uma adolescente, 2 adolescentes. Então, tudo é centralizado aqui em Porto Alegre, na unidade CASEF. E nós temos também um centro de convivência, tá, e de profissionalização, que também fica localizado no Complexo da Cruzeiro, onde os adolescentes e as adolescentes frequentam para fazer curso, para fazer atividades, para fazer oficinas, enfim. Eles têm esse centro todo disponibilizado para eles, que se chama o SECOM. Tá. Aí também, pode passar. Nós temos unidades socioeducativas em vários municípios do interior do Rio Grande do Sul. Nós temos em Caxias, em Pelotas, aqui próximo em Novo Hamburgo, Passo Fundo, Santa Maria, Santo Ângelo e Uruguaiana. Cada unidade dessas, ela atende a uma regional. Por exemplo, Uruguaiana, ela não vai atender só o município de Uruguaiana. Ela vai atender vários municípios que são próximos e que recebem esses adolescentes que cometem algum ato infracional. Então, cada regional dessas, cada unidade, ela atende vários municípios. E a gente prioriza, claro, que os adolescentes ingressem na fase e sempre fiquem mais próximos à residência da família, para facilitar todo o processo socioeducativo e também as visitas familiares, os acompanhamentos, enfim. As unidades de semi-liberdade, tá? Nós temos também 10 unidades de semi-liberdade em todo o Rio Grande do Sul, praticamente são todas nas mesmas regionais, que temos unidades de internação. O que diferencia? Nós temos algumas semi-liberdades, né, 5, que são executadas por nós, né, Fundação de Atendimento Socioeducativo, com profissionais que são do nosso quadro, que são servidores, e nós temos outras 5 que são geridas por organizações não governamentais, né? São entidades do município que participam de todo um processo e que se habilitam a abrir uma unidade de semi-liberdade e gerir essa unidade. Mas tudo sob supervisão e acompanhamento de toda a equipe socioeducativa da fase, né? Eles seguem as mesmas regras que nós,
mas não são servidores do quadro. E por que isso, né, pessoal? Porque também não temos pernas, né, não temos recursos suficientes para abrir uma unidade que a gente chama de orgânica, que é executada por nós em cada regional desses municípios. Então, sai mais, digamos assim, financeiramente e no âmbito da organização, mais fácil ter essas unidades geridas por essas organizações. Bom, o que é a fase na prática, né? O que os meninos e as meninas fazem quando ingressam no sistema socioeducativo? Isso eu acho que é uma dúvida, né? E acho muito importante a gente esclarecer aqui para vocês, porque eles têm responsabilidades, eles têm disciplina e eles têm atividades, né? Então, o que a gente faz? Na área de educação, cultura, esporte, lazer e espiritualidade, começamos pela escolarização. Em cada unidade da fase, nós temos uma escola estadual, né, que é a mesma, né, que estaria atendendo lá fora, só que o diferencial dela é que ela atende dentro da fase, né? O espaço dela é dentro de uma unidade. E essa escolarização é obrigatória, ou seja, faz parte da medida socioeducativa que o adolescente frequente a escola. Existem casos, graças a Deus, assim, que a gente tem tido ultimamente, que tem meninos que terminam o ensino médio. E meninas também, né? E o que a gente faz com esses meninos, né? E com essas meninas que não têm mais o que fazer na escola. Então, a fase, há pouco tempo, estabeleceu uma parceria com a URGS, aqui, e nós estamos disponibilizando a eles um curso pré-vestibular, de maneira gratuita e online, para que eles possam se preparar para o vestibular. Inclusive, o ano passado, nós tivemos, eu acho que 4 ou 5 adolescentes que passaram no vestibular e que estão ainda fazendo o curso, realizando as suas atividades de forma bem satisfatória. Na área da saúde, tá, gente? Voltando ali na área da cultura. Nós temos cursos profissionalizantes, né? Esse ano de 2025 e 2026, nós fechamos uma parceria com o Sistema S, né, que é o SENAC, o SESC e o SESI, que disponibilizam cursos profissionalizantes dentro das nossas unidades também. Então, todo e qualquer adolescente que tiver a voluntariedade, porque ele tem que gostar e querer daquele curso, é disponibilizado ele que ele possa fazer o curso dentro das unidades da fase. Tivemos, assim, uma variedade de cursos muito grande e cursos que, por exemplo, manutenção de ar-condicionado. Aí, os guris não vão ter interesse, né, nesse tipo de coisas, as gurias bem menos, né? E o que acontece? Os guris já saíram com um emprego garantido, porque foram tão bem no decorrer do curso, que o próprio professor já solicitou a força de trabalho deles assim que saíssem da fase. Então, temos N cursos que esses meninos e essas meninas podem fazer e que é uma possibilidade de futuro, né, como uma profissão. Também, aí a gente pode botar cabeleireiro, informática, enfim, temos um leque de cursos que pode ser disponibilizado conforme o que o adolescente quer e necessita. Ações de espiritualidade, tá? Nós temos dentro da fase. Nós temos a parceria voluntária de diversas igrejas que vão nas unidades, o evangélico com culto, a católica com uma cerimônia diferenciada, enfim, vários segmentos religiosos que vão na fase. Aí vocês me perguntam, mas é obrigatório que esse adolescente frequente? Não, é voluntariado também. A gente oferece, se ele quiser descer para participar das atividades daquele segmento religioso, ele pode, se não quiser, é opcional dele. Nada é imposto. A espiritualidade na fase, ela é também de adesão voluntária dos adolescentes. Questões de saúde. Nós temos todas, nas unidades, a gente tem, em quase todas,
dentista, nós temos psiquiatra em todas, e qualquer outro atendimento que ele necessite em especialidades também é encaminhado e a gente leva, e o tratamento é sempre disponibilizado para o adolescente como prioridade. E também, né, o que a gente trabalha? A convivência familiar e comunitária. Porque muitos desses adolescentes e dessas meninas também que nós recebemos, eles já chegam na fase com uma fragilização nos vínculos familiares. Muitos já não moram mais com a família, estão em situação de acolhimento, outros já estão em situação de rua, enfim, N casos, e que a gente busca, né, retorna para esta família, procura toda e qualquer forma de fortalecer esses vínculos, porque nós queremos que esse adolescente volte a conviver com sua família e na sua comunidade. Tem casos que são mais difíceis, mas o nosso trabalho é sempre buscar a convivência familiar e comunitária, fortalecendo vínculos, né, e muitos vínculos extremamente rompidos, mas a gente trabalha para isso. Podemos parar um pouquinho para perguntas? Fiquem à vontade. Primeira pergunta que nós temos aqui, tá? Se puder explicar um pouquinho melhor, que daí você falou ali que o Sistema S, por exemplo, em parceria com vocês para o estudo dentro da fase, né? Então, assim, esses cursos, eles são disponibilizados independentemente da quantidade de inscritos ou tem que ter uma quantidade mínima lá na fase? E também os outros estudos que são dentro da fase, como é que funciona? Tem uma sala de aula lá dentro? Pode explicar um pouquinho melhor para quem não conhece, claro, entender na prática? Claro. Quanto aos cursos do Sistema S, é disponibilizado para todos os adolescentes. O que a gente não quer e não pode? É que a gente force o adolescente a fazer. Então, todo adolescente que está em cumprimento de medida é oferecido os cursos. Muitos não têm a aptidão necessária para fazer aquele curso, e outros, até por preguiça, às vezes não vão. Mas depois que eles veem os outros mais motivados, enfim, eles solicitam que sim. Essa parceria com o Sistema S é para todo e qualquer adolescente que voluntariamente quiser aderir a esses cursos. Então, eu tenho uma unidade com 80 adolescentes, a gente oferece por os 80. Claro que, assim, desses 80, nós temos um curso de barbearia, não são todos que vão ter a aptidão para fazê-lo. Então, aí, encerra aquele, a gente oferece um novo curso e prioriza aqueles que ainda não fizeram o primeiro. Mas todos adolescentes da fase têm a possibilidade, sim, de fazer esse curso no Sistema S. Quanto à outra pergunta era... Como é que funciona? As escolas. Lá dentro, né? Como é que funciona? Tem uma sala de aula? Como é que é? Nós temos algumas unidades, pessoal, que têm uma escola completa. Tá? Por exemplo, na casa que eu trabalhei, no CIPCS ali, que é a internação provisória, nós temos uma escola belíssima, com uma estrutura, uma escola que é estadual, que ela foi feita e ela se localiza dentro de um complexo, né, socioeducativo, mas que é uma escola de primeiro mundo. Essa unidade, os guris saem e vão até a escola. Mas, assim, não saem pela rua, ela é interligada, né, à unidade, e os guris vão na escola normais. Em outras unidades que a gente não teve ainda, né, a possibilidade de ter um espaço para a construção dessa escola, também são escolas estaduais, e elas se acomodam em salas de aula dentro das próprias unidades, dentro do próprio complexo. Então, todas as unidades têm escolas, mas nem todas as unidades têm a escola propriamente dita, que nem eu disse para vocês, assim. Mas os profissionais são todos disponibilizados pela SEDUC e são profissionais de escolas estaduais mesmo. Então, os adolescentes, eles têm o direito à escolarização e o dever, né, porque faz parte da medida socioeducativa, de estarem inseridos e matriculados numa escola regular.
Não sei se eu respondi o questionamento. Sim, aqui está contento. Daí, outra pergunta. Também vou fazer ela em dobro, tá? Ali, quando a senhora falou sobre o Wikipedia, aquele que daí tem a permissão, pergunta, há muita, vou tratar como fuga, por mais que sei que não é o termo técnico correto, né? Mas há muitos casos que fogem e não retornam, e também, dentro da fase, há mais de um alojamento, creio eu. Daí, como é feita a distribuição dos adolescentes nesses alojamentos? Bom, quanto à medida de Wikipedia, ela normalmente, ela é usada quando o adolescente ele já cumpriu um tempo na internação fechada e a gente chama de progredir a medida, ou seja, o juiz dá um benefício e também um teste, né, para esses adolescentes que eles possam cumprir esta internação com essas facilitadoras de poderem ir em casa, de poderem fazer um curso na rua. A gente tem, sim, adolescentes que evadem, mas a grande maioria cumpre a medida, assim, com muito empenho, porque sabe que é muito melhor ter essa possibilidade de frequentar a casa da família. E, claro, né, gente, a gente tem, assim, um acompanhamento da equipe de analistas muito rigoroso, né, com algumas regras. O adolescente não pode andar na rua à noite, o adolescente ele não pode chegar atrasado. Se a gente marca que o retorno dele tem que ser no domingo às 20, ele tem que retornar às 20. Se a gente marca que, assim, aconteceu alguma coisa, ficou doente, liga para a equipe de analistas e comunica. Se não comunicou, tudo isso é levado em consideração na avaliação e ele pode perder esse benefício. Então, a grande maioria dos nossos adolescentes, eles se beneficiam muito com a Equipai. Mas, claro que sim, tem casos de evasões, tem casos que os meninos não sabem lidar com este pouquinho de liberdade, né, com essas condições que a Equipai oferece. Mas, na grande maioria, sim, os adolescentes cumprem muito bem a medida. Quanto à distribuição. No sistema socioeducativo, pessoal, muito embora a gente saiba que os adolescentes eles chegam nas unidades, chegam até nós, na sua grande maioria, já inseridos em facções, organizações criminosas, o sistema socioeducativo ele funciona de uma maneira muito diferenciada. A gente não separa adolescente por facção, a gente não separa adolescente por perfil financeiro, enfim, todos os adolescentes eles têm que frequentar os mesmos espaços e faz parte da medida socioeducativa que eles possam conviver em harmonia, mesmo sendo de facção diferente. Aí vocês nos perguntam, isso funciona? Funciona. E isso não dá muitas brigas, muitos atritos? Dá, às vezes dá. Principalmente quando esses adolescentes eles ingressam, estão há pouco tempo na fase, e eles trazem essa defesa da facção e se intitulam contra aquele outro adolescente que está lá dizendo que é de outra facção, embora, às vezes, na grande maioria, ele também nem se conheça. Mas a gente prioriza, sim, esse tipo de atendimento, porque a gente não quer que a fase seja um mini sistema criminal, onde os adolescentes se reforçam nas facções, onde os adolescentes eles têm a sua ala da facção tal, a ala da outra. Então, faz parte da medida socioeducativa que todos convivam, independente de facção ou grupos faccionados de fora da unidade. E isso funciona muito bem. Mas, como eu disse, de vez em quando dá atrito, mas a nossa equipe ela é treinada para resolvê-lo. E esses adolescentes voltam. O que a gente pode dizer para vocês, assim, de casos de exceções? Entrou na unidade POA 2 lá, um adolescente que matou um familiar do outro que está cumprindo medida. Aí são situações excepcionais que, para preservar aquele adolescente que sofreu, né, que foi vitimado pelo ato infracional do outro, a gente busca transferir
realocar em outra casa para que eles não precisem conviver juntos. Mas, assim, são situações muito pontuais e avaliadas tanto pela equipe de analistas quanto pela equipe de agentes socioeducadores da FASE. Perfeito. Então, acho que podemos dar continuidade. Podemos. Não quer tomar uma aguinha? Não, tranquilo. Então, vamos lá. Bom, direitos e oportunidades que esses meninos e essas meninas têm na FASE. Por incrível que pareça, né, a nossa realidade, a gente tem um público que ele é, na sua grande maioria, muito vulnerável, e os adolescentes chegam lá sem nenhum tipo de documento. Certidão de nascimento perderam, carteira de identidade perderam, e a gente tem uma central de documentação dentro da FASE, que ela faz a emissão e o encaminhamento de todos esses documentos, inclusive o alistamento militar obrigatório. Então, os meninos e as meninas saem de lá com toda a sua documentação em dia e, às vezes, retornam num período assim, de 2, 3 meses sem nenhum de novo, e o nosso trabalho é refazer todos esses documentos e encaminhar tudo. Mas eles saem com tudo. Então, oportunidades. Aí eu cito para vocês, né, o que os meninos têm. Tem os cursos profissionalizantes, né, que a gente entende como de uma suma importância, né, nesse processo socioeducativo, porque possibilita oportunidades e possibilidades para esses adolescentes quando saírem da fase. E nós temos um programa que é bem bacana também, que é o Programa de Oportunidade e Egressos. Tá? O que é esse programa? Os egressos são todos aqueles adolescentes que eles são desligados da fase. O menino cumpriu medida por 1 ano, 2 anos, e ele é desligado da fase. Quando ele é desligado, a gente oferece. É um programa que ele é de adesão voluntária também, ele não é obrigatório, mas que a gente encaminha e quem executa em todo o Rio Grande do Sul é o CEE, que é uma entidade bem conhecida, né? E bem fundamentada, enfim, com bastante know-how nesse esquema. E eles ingressam lá no CEE, são acolhidos no CEE, e lá eles fazem oficinas, também são encaminhados para cursos, muitas vezes, assim, para empregos, e ganham uma bolsa mensal, se eu não me engano, de R$ 750 atualmente, só para frequentar esse programa, até que ele consiga se estabelecer ou num estágio regulamentado ou num próprio emprego, que pode ser encaminhado também pela equipe do CEE. Então, a gente, quando o menino sai da fase, a gente passa o bastão para a equipe do CEE, e eles, com a mesma equipe de analistas, com a mesma, digamos, estrutura de equipe de analistas, eles dão seguimento a acompanhar esse adolescente, essa adolescente, pós-medida, ou seja, quando ele sai da fase. E nós temos muitos adolescentes de semi-liberdade e de ICPAI, que eles já saem da fase inseridos no mercado de trabalho. Essa semana, eu até estava vendo um caso de um menino que ele conseguiu um emprego em cumprimento de uma medida de ICPAI, e o que a gente faz? A gente solicita ao juiz que ele possa ter autorização para ir trabalhar. Então, ele sai de manhã, ele retorna para a fase no horário estabelecido, e as suas atividades de aula ele faz no turno que ele estaria na fase. Mas nós temos também a inserção no mercado de trabalho de alguns jovens, principalmente da semi-liberdade. A articulação com a rede. E aí, eu digo para vocês, a fase, ela não faz a socioeducação sozinha. Né? E a gente tem uma parceria muito grande, e aí, não sei se tem representantes dessas áreas aqui nos ouvindo, mas nós temos uma parceria muito grande com o sistema de justiça, que é o judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública. Nós temos também dos CREAS, inclusive, nós temos agora um encontro de todos os CREAS da Regional de Porto Alegre, está sendo feito dentro da nossa sede administrativa da fase, para trazer
né, o pessoal para o nosso lado, para que esses executores da medida no meio aberto possam trabalhar e seguir também com o plano de cada adolescente que a gente executa na fase. Então, nós temos a parceria do CREAS, e assim, surpreendentemente, o Conselho Tutelar tem sido um órgão muito parceiro da fase. Aí vocês vão dizer, tá, mas como assim o Conselho Tutelar na fase? A gente, com toda a informação que o Conselho nos traz, todos os subsídios, a gente consegue entender melhor a situação da família, a gente consegue articular melhor a supervisão desse menino ou dessa menina que está saindo da fase. Então, o Conselho Tutelar, ele tem tido um papel muito importante no cumprimento das medidas socioeducativas, principalmente quando o adolescente retorna para a sua comunidade. E eu falava esses dias, nós estamos com esse adolescente ali, mas ele vai voltar para a sua comunidade, ele vai voltar para a sua região. O que a gente precisa? De olhares diferenciados sobre esse menino, sobre essa menina, em liberdade. E aí a gente conta muito com o Conselho, com o CREAS, né, com o pessoal da rede de saúde, da rede de educação, que nos ajudam muito nessa manutenção, nesse cumprimento desse plano desse menino. Porque às vezes a gente desliga o menino que ele precisa ir num CAPS. E aí, quem é que vai forçar e levar e supervisionar se ele está indo? Então, a gente tem essas parcerias muito grandes, principalmente do CREAS e do Conselho Tutelar, que tem nos auxiliado muito nessa caminhada. E a gente, quando libera esse menino, a gente libera já com um plano para ele seguir na rua. O que ele precisa da saúde, o que ele precisa da educação, o que ele precisa de trabalho, de profissionalização. Então, essas entidades têm nos sido muito, muito, como é que eu vou dizer, disponíveis para acompanhamento desses adolescentes. E aí eu trago um dado bastante importante para vocês, que no ano de 2025, a gente sempre no final do ano faz um levantamento dos adolescentes que retornam para a fase, né, da reincidência. E o ano passado, esses adolescentes que seguiram acompanhados pela rede e pelo POD, a gente teve uma média de 27% só de reincidência deles no sistema socioeducativo. Ou seja, é uma média muito baixa. Somente 27% retornou com outro ato infracional e retornou ao sistema. A grande maioria conseguiu ter essa supervisão e esse olhar da rede quando em liberdade. Então, assim, a fase executa a medida socioeducativa, mas sempre em articulação com a rede, porque vocês vão ser os nossos olhos quando o menino estiver em liberdade, estiver na sua comunidade, estiver frequentando esses espaços. Papel da socioeducação, né? O principal papel que a gente tem é trabalhar na responsabilização e na garantia de direitos. Por quê? Nossos adolescentes, eles são meio invisíveis ao Estado antes de ingressarem no sistema socioeducativo. Os direitos que eles deveriam ter, direito à escola, direito à saúde. Nós temos adolescentes que ingressam na fase que nunca foram, com 16, 17 anos, nunca foram um dentista. Nós temos adolescentes que ingressam na fase que não sabem tomar banho. Aí diz, mas a guria é relaxada. Não, pessoal. Essas famílias, às vezes, não têm nem um banheiro com água disponível. Então, é uma população que ela necessita que a gente garanta direitos, porque a gente vai devolver ele para aquela situação. Então, garantindo direitos, a gente faz encaminhamentos dessas famílias para a área de assistência, para a área de saúde, para outras áreas que vão poder ter esse olhar. Porque vários e vários adolescentes que a gente pega, que a gente recebe, eles não têm acesso à água encanada, não têm acesso a um esgoto, eles não têm banheiro dentro de casa. Então, eles não sabem usar. Teve um adolescente que, há pouco tempo, ele não sabia usar o papel higiênico, porque ele nunca teve um papel higiênico disponibilizado na sua casa.
Então, são coisas que para nós são tão básicas, mas que a gente começa na socioeducação por isso. Ensinar a dar um banho, a tomar um banho, ensinar como usar um papel higiênico, ensinar como usar um banheiro, né? Como se usa um chuveiro. O pessoal não sabe que ele tem que, não é só se molhar, ele vai ter que né, se esfregar, ele vai ter que ter uma higiene diferenciada. Então, o nosso papel na socioeducação, às vezes, começa garantindo o direito desse menino a um banho. Isso é uma coisa impressionante, mas a gente precisa garantir esses direitos e encaminhar eles para as suas regionais, né, de volta às suas comunidades, com a garantia de direitos. Gente, e as pessoas vulneráveis são tão humildes, às vezes, que elas têm vergonha de procurar um CRAS, um CRES, e dizer que está passando por uma situação diferenciada. Tem vários programas que eles podem ser inseridos, vários direitos, e às vezes eles têm vergonha de procurar os seus próprios direitos. Então, garantir o direito dos adolescentes e das famílias também é um papel nosso. E, graças a Deus, tem funcionado bastante, né? E, além disso, a gente fortalece os vínculos familiares, promove a autonomia, porque é o que eu falava anteriormente. Esses adolescentes, eles vão voltar para suas comunidades e provavelmente os problemas que eles vão encontrar, eles não se dissolveram no ar, né? Eles vão encontrar muitas dificuldades ainda. Então, trabalhar na construção da autonomia desses adolescentes também é um papel nosso, enquanto fundação. Construção de projetos de vida. Aí a gente recebe os meninos lá numa unidade da fase e pergunta: o que tu pensa daqui por diante? O que tu quer ser? Eu não tenho a menor ideia, mas eu quero ter um filho e viver até os 18 anos. Esses são os projetos de vida de muitos adolescentes que a gente recebe. Então, o que a gente mostra para eles? Que existem outras oportunidades, que existem outras possibilidades. E dentro dessas possibilidades, é o estudo, é o trabalho, né? É pensar o que tu quer para amanhã, né? É saber refletir se essa organização criminosa que tu está inserido ali, ela vai te trazer um benefício, caso ou não. Então, construir um projeto de vida também é muito importante e a gente trabalha nisso. E outra coisa é interromper os ciclos de violência e exclusão. A gente sabe que essas comunidades são basicamente permeadas pelo tráfico e muitos desses meninos, mesmo que não estejam envolvidos, mas eles estando naquele contexto comunitário, eles acabam sendo inseridos num contexto de violência muito grande. Então, assim, é da comunidade tal, já não entra na outra comunidade, porque pode ser contra, esse aí não sei o quê. Então, assim, tem um estigma muito grande de violência também, que nos faz refletir e interromper esses ciclos de violência e de exclusão e trazer esses adolescentes para uma outra realidade. Então, esse é o papel maior da socioeducação. É isso que a gente busca, né? No nosso dia a dia, é trabalhar para que quando eles saiam, eles tenham esses direitos garantidos. O perfil dos adolescentes, tá? Então, aí eu não enxergo muito bem daqui, mas eu vou tentar ler os gráficos para vocês, mas vocês estão enxergando. Esse primeiro, que é por população, né, por sexo, né? Aí já identifica bem que são 500 e poucos adolescentes masculinos, quanto 22 meninas, né? Então, esse é o perfil dos nossos adolescentes atualmente. Ou seja, é muito mais adolescente, mas muito, muito mais masculino do que feminino. Bom, ali a população por raça, né, por cor. Isso é um dado que às vezes não é muito fidedigno, porque ele é autodeclarado, né? Eu posso dizer se eu sou parda, se eu sou negra, se eu sou indígena. Então, a gente tem ali uma grande predominância, né, dos brancos. Temos atualmente no sistema, que foi uma coisa mais recente para nós, adolescentes indígenas e indígenas de aldeias, né, que
se envolveram em atos infracionais e estão conosco. E ali também tem uma parte dos adolescentes da raça negra e parda, mas sempre é autodeclarável, né? Depois, adolescentes com os filhos, né? Então, que tenham um filho. Nós temos 35 adolescentes. Que tenham um ou mais filhos, nós temos 3. Adolescentes deficientes. E aí a gente entende como deficiência, né? Qualquer tipo de declaração também do adolescente. Ele não ouve bem, ele não enxerga bem, ele tem algum problema de locomoção. Então, nesse momento, a gente tem ali, se eu não me engano, 16 adolescentes inseridos, né, nessa faixa de 10 adolescentes de deficiência. Aí, passando pelo gráfico de baixo, a gente vê quantos adolescentes tem de cada idade. Isso é um levantamento da semana passada, se eu não me engano. Na idade de 20 anos, nós temos 23. Na idade de 19, a gente tem 57, se eu não me engano, porque agora eu não enxerguei bem direito ali, 57. E assim por diante. De 18, a gente tem 131. Então, vocês observem que a gente tem adolescentes com 20 anos, né, que ainda cumprem medida socioeducativa, e a grande maioria são adolescentes de 17 anos. Esse é o nosso público, de 16 a 17, é o que a gente tem, na sua grande maioria, em cumprimento de medida. Aí depois a gente tem, né, a escolaridade, e aí é um dado que a gente traz para vocês, e até para a gente refletir sobre a qualidade da nossa escola, né? Os adolescentes, a grande maioria, eles já estão no ensino médio, né? Nós temos ali ensino médio 108, 47 e 23. Mas, por incrível que pareça, se a gente for avaliar esses adolescentes, muitos não sabem nem ler, né? Mal assinam seu nome e não sabem ler, mesmo estando no segundo ano do ensino médio, no terceiro ano. Então, nós temos uma defasagem de qualidade escolar muito grande. E temos, assim, poucos adolescentes, né, nos anos iniciais. Isso é uma realidade que mudou nos últimos anos. Antigamente, um tempo atrás, né, a gente era o contrário, nós recebíamos muitos adolescentes dos anos iniciais e poucos do ensino médio, mas agora a gente está num outro movimento e a gente está recebendo mais adolescentes com um nível de escolarização maior, mas com uma defasagem educacional muito grande. Não sei se tem mais algum gráfico. Atos infracionais, tá, gente? O que eu posso falar para vocês sobre os atos infracionais? No ano de 2022, a gente implantou uma central reguladora de vagas. Por quê? Nós tínhamos unidades que comportavam 80 adolescentes e a gente recebia 180, 200, ingressava adolescente a rodo, ou seja, juiz prende e traz para a fase. E a fase recebe, independente de ter condições até de ambiente, né? Condições de acomodação para esses meninos. A gente recebia. Com a criação da central de vagas, a gente recebe adolescentes agora limitadamente à capacidade da unidade. Por exemplo, na que eu trabalhava, eram 74 vagas, a 75 não entra. O que acontece? A gente disponibiliza uma regional mais próxima, que o adolescente pode cumprir medida, ou o juiz dá uma progressão de medida ou deixa ele aguardando em casa. O que acontece, então? Por que tem tanto homicídio? Porque se prioriza a internação para atos infracionais mais gravosos. Nós tínhamos casos do adolescente foi lá no supermercado, roubou uma caixa de bis, vinha para a fase para ser, digamos assim, ter uma lição e ficava um tempo conosco. Agora não, a gente prioriza as vagas e o judiciário tem esse entendimento para atos infracionais graves, que realmente necessitam de internação. Então, por isso que o nosso índice de homicídio, roubo e tráfico é lá em cima e o resto é mais leve, porque o juiz não está dando medida, os juízes em geral não estão dando medida, porque priorizam as vagas disponíveis para atos que realmente necessitem de uma internação.
Desafios, né? E aí vem um pouquinho, né, do nosso tema. Quais são os desafios que a gente tem com a socioeducação e com a ressocialização, com o retorno desses meninos e dessas meninas, óbvio, para as suas comunidades? A gente tem muitos desafios, né? E ali eu citei alguns, né, que é a estigmação, a rotulação e a discriminação pelo simples fato do menino ou a menina ter se envolvido no ato infracional e ter cumprido uma medida socioeducativa. A sociedade tem muito desconhecimento do que é o trabalho socioeducativo comparado ao trabalho de uma... Até porque a nossa secretaria é a mesma, então o pessoal confunde muito. Porque quando o menino ele ingressa na fase, ele tem um outro estilo de trabalho. A gente trabalha com adolescentes, com sujeitos que eles estão em desenvolvimento. Então, eles têm esse entendimento de que eles podem mudar, eles podem ter outras formas de pensar, e o sistema criminal ele já é um pouco mais diferenciado. Então, a sociedade em geral ela não conhece o nosso trabalho. E o fato do menino passar por uma internação na fase, às vezes traz a ele aquele estigma de um adulto que sai da cadeia, que não consegue emprego, que não consegue se inserir em escola, que não consegue oportunidade. Então, isso é um desafio muito grande e por isso que a gente conta muito com a rede externa, principalmente, né, o POD-CEE, que faz esse trabalho, dá continuidade desse trabalho de reintegração. Fragilidade e ruptura de vínculos familiares. Muitos desses adolescentes, a família não tem mais, digamos assim, vínculo com ele por um motivo ou outro, e não quer mais receber esse adolescente na sua casa. Então, esses adolescentes têm que ser encaminhados para um acolhimento institucional, que nunca é dentro da sua comunidade. Então, essa fragilidade, essa ruptura de vínculos familiares, ela nos traz muitos problemas. Por quê? Um adolescente, uma criança, ela se forma com o cuidado e o afeto da família. Quando a gente não tem esse cuidado e esse afeto, o desenvolvimento da personalidade já é diferente. Aí vocês imaginam quando um adolescente é desligado da fase, que a sua família diz, nós não vamos mais receber esse guri, porque esse guri só traz problemas, e encaminha para um acolhimento. Então, essa fragilidade, essa ruptura desse vínculo com a família é um problema, porque esses meninos são aqueles 27% que acabam reincidindo e voltando para a fase. E é tão triste, pessoal, assim, da gente trazer alguns relatos para vocês, que às vezes o guri ele sai e é tão ruim a vida dele lá fora, ele tem tão pouca coisa lá fora, que ele comete um outro ato infracional na sequência para retornar à fase, para ter o que ele não tem na rua, que é o cuidado, a disciplina, o limite e as coisas que ele só encontra na fase. E é muito triste, né? Um menino, um adolescente que está em desenvolvimento, achar o melhor da vida é estar privado da sua liberdade, porque tem tão pouco lá fora que para ele a fase ainda é a melhor opção. Então, esse também é um desafio muito grande. Outro desafio que a gente vê é a exposição à violência e à vulnerabilidade no território. Muitos adolescentes, eles não podem mais retornar para os seus territórios, porque eles se envolveram com grupos que são rivais daquela comunidade, porque eles cometeram, às vezes, ato infracional na própria comunidade. Tem casos, assim, de menino que está inserido no tráfico e que acaba roubando dos seus próprios vizinhos. Ou seja, eles não podem retornar para aquela comunidade porque eles estão em risco a sua integridade física, né? Então, essa vulnerabilidade do menino retornar para o seu território também é um grande desafio. E a gente conta, às vezes, com um programa de proteção à criança e adolescente em risco de morte, que retira esses adolescentes do seu território. Mas o que acontece? Retira com uma série de regras, e os adolescentes não têm maturidade para cumprir essas regras.
então acabam saindo do programa e se colocando em situações de risco, e muitos realmente vêm a óbito decorrente dessa vulnerabilidade do território. Outro desafio é a baixa escolarização e as restritas oportunidades de trabalho. A gente encaminha o menino para um trabalho com o segundo ano do ensino médio. Aí chega lá, o menino não sabe ler com fluência. O que acontece? Ele perde aquela vaga por conta dessa baixa escolarização, baixa qualidade de escolarização, embora tenha ele está numa avançada série na lista, mas que não tem condições. Então, isso também nos deixa muito restritos a encaminhamentos para trabalho, né? A influência e grupos do crime organizado também, isso é um grande desafio, porque o nosso instrumento principal que a gente usa, né, como vantagem para esses adolescentes é a bolsa de R$750 que o POD disponibiliza. Mas a gente sabe, né, que às vezes no tráfico os meninos ganham isso com 1, 2 dias, 3, 4 de trabalho. Então, essa dicotomia, né, na relação entre o que a gente oferece e o que os grupos criminosos oferecem, acaba sendo um desafio muito grande. E o menino tem que ter muita, muita, muita vontade de sair, porque, inclusive, a proteção dele no território, às vezes, é feita por essa organização que domina a região. O uso abusivo de substâncias psicoativas, né, também é um grande desafio, porque embora os meninos que saem da fase, eles já estão desintoxicados, não tem mais uso de substância, mas eles retornam para a rua, retornam a fazer o uso, não tomam as medicações que são necessárias e acabam, às vezes, também se envolvendo em outros atos infracionais. E a fragilidade, né, e a continuidade de políticas públicas que a gente possa inserir tanto os adolescentes quanto suas famílias, né? A rede pode colaborar comigo, que nós temos muitas fragilidades nas nossas políticas públicas e, às vezes, os recursos que temos não são suficientes para atender as demandas dessa população. Mas esse é o nosso desafio, e aí eu trago para vocês, assim, o relato de 2 casos que marcaram muito a minha carreira, que traz, assim, para vocês um exemplo mais real do quem são esses meninos que chegam até nós, né? Quem são essas meninas que chegam até nós? Porque a gente, quando vê um ato infracional violento, quando vê que esses meninos, assim, em tão pouca idade, são capazes de fazer coisas, assim, tão difíceis, a gente se pergunta, mas por quê, né? E aí a gente vai estudar a história desses adolescentes e a gente vê que eles cresceram nesse contexto. Nós tivemos na unidade que eu trabalhava um problema muito grande com o convívio de facções. Então, a gente fez um círculo restaurativo, né, um círculo de paz, com todos os guris da unidade, e a gente pedia para eles falarem um pouquinho como é que foi a infância. Uma das perguntas norteadoras era essa, né? Como é que foi a tua infância? Me conta alguma coisa boa da tua infância. E aí o primeiro que falou disse assim, dona, eu não tenho nada de lembrança boa da minha infância. Aí assim já foi uma coisa que normalmente nos choca, porque a idade que a gente tem memórias mais afetivas, né? Memórias melhores, é a infância. E esse menino traz isso. E aí ele conta, né, a história dele, que a mãe tinha um companheiro e o companheiro batia muito nos irmãos menores dele. E o companheiro disse, bom, tu escolhe, ou é eu ou é esse menino, porque ele sempre partia para defender esses irmãos menores. A mãe não pensou 2 vezes e tirou esse menino de casa com 12 anos de idade e não deixou mais ele entrar dentro de casa. Aí esse menino, ele perambulou pela rua por muito tempo, até que chegou um camarada lá e disse, olha, tu tá com frio, tu tá com fome, vem comigo que eu vou te levar para um lugar que tu vai ter comida, que tu vai ter casa e que tu vai ficar bem.
Um adolescente de 12 anos, ele foi. O que ele tinha a perder? Só que esse indivíduo, ele era um traficante. Né? Então, ele acolheu esse menino, ele deu, de certa forma, o afeto e o cuidado que era necessário para esse adolescente, só que o preço não foi baixo. Esse adolescente, por questões assim de lealdade com essa pessoa que acolheu ele virou um matador da facção. Ou seja, ele dizia, eu não posso decepcionar esse cara, porque se tudo que eu tenho hoje foi porque ele me deu. Então, assim, a lealdade desse menino era com a facção. E o preço que ele pagava era esse. Ele ia permanecer muito tempo privado da sua liberdade, porque ele era usado para fazer atos infracionais gravíssimos para a facção. Mas aí a gente olha essa história. Eu seria diferente? Talvez fosse, talvez tivesse outra sorte. Mas com toda esta falta de cuidado, de afeto, de abandono, de negligência, o tráfico chegou antes do Estado. Né? O tráfico acolheu antes do Estado. O tráfico acolheu antes de garantir os direitos dele. E aí ele era leal ao tráfico. Então, são histórias assim que nos chegam à fase. Tem uma outra história assim que me marcou bastante também, que eu até hoje não esqueço. Eu fazia visitas domiciliares, né? Ia na casa da família e esse menino ingressou com um ato infracional de roubo de veículo, se eu não me engano. E eu fui fazer a visita na casa da mãe. Essa realidade parece tão distante do nosso olhar, né? Porque as comunidades elas ficam muito longe. Então, às vezes, a gente não tem a total situação de como vivem essas pessoas. E essa mãe era uma mãe sozinha, era uma mãe solo, que cuidava desse filho, que tinha questões gravíssimas de saúde mental, que impossibilitavam ela até de buscar os seus direitos. Morava numa casinha, pessoal, que ela mesma construiu com pequenos pedaços de madeira que ela tinha na rua. E assim, óbvio, era cheia de frestas, o telhado era precário, não tinha água encanada, não tinha banheiro, mas ela vivia ali com aquele filho. E o menino conosco. Só que assim, essa mãe, com toda essa situação, né, de vulnerabilidade dela, ela sempre ia nas visitas. E aí passaram-se 2 visitas e ela não foi. E eu fui em busca, né, de o que estava acontecendo com essa mãe. Eu cheguei lá, conversei com a vizinhança, porque não tinha ninguém nessa casa, e o que eles me disseram? Teve um fim de semana que teve muito frio no Rio Grande do Sul e muita chuva. A casa dessa senhora era extremamente vulnerável. Ela, com a situação de saúde mental, não tinha a iniciativa de sair, de buscar ajuda. Ela acabou falecendo de hipotermia, né? Ou seja, ela se molhou, ficou com frio dentro de casa e no outro dia os vizinhos encontraram essa senhora morta. E aí, o que a gente pensa? Como é que tu chega para um menino que está em cumprimento de medida, porque cometeu um ato infracional grave, e diz, a tua mãe morreu de frio? Olha a situação que a gente encontra. Né? Esse menino já tinha uma revolta por ter tão pouco na vida. E a mãe acaba falecendo de frio porque o pouco que eles tinham não conseguiu manter essa mãe viva. Então, essas são as histórias que chegam na fase. Esses são os casos. Não tem nenhuma história bonita, pessoal. Não tem nenhuma história de que o adolescente ou que a adolescente tinha uma vida perfeita e que se envolveu em ato infracional e que teve uma medida decretada. Nós temos histórias, sim, marcadas por violência, por negligência, por abandono, por uso de substâncias psicoativas, e tudo isso é um combo, né, muito grave na adolescência, que é uma fase que é difícil para os nossos adolescentes, que têm a vida organizada. Imaginem para esses adolescentes que a sociedade não enxerga, que o Estado só enxerga quando eles ingressam no sistema socioeducativo. Então, essa é a reflexão que eu deixo para vocês, né, e que nós, enquanto sociedade, temos que refletir, né, de que
esses meninos e essas meninas, eles estão expostos e eles são julgados pelo ato infracional que cometeram, e, claro, precisam ser responsabilizados, mas que tiveram uma trajetória muito marcada também por atos muito violentos contra eles. A gente tem alguns casos de estupro, né, que chegam para a gente, que a gente se choca enquanto ser humano, e não enquanto profissional, porque enquanto profissional a gente não mistura esse tipo de pensamento, mas que tu vai conversar com o menino e ele entende que aquilo é uma coisa normal, porque ele já foi, o irmão já foi, a irmã já foi. Então, para ele, até uma forma de afeto é ter esse tipo de relacionamento com um adolescente que esteja próximo ou com uma criança que esteja próxima. Então, a socioeducação, ela tem que ser visualizada de uma outra forma. Os meninos que chegam até a fase, eles não são só ato infracional, eles são histórias. Histórias que, na sua grande maioria, são de muita tristeza, de muita ruptura, de muita negligência. E se o Estado não enxerga eles antes, o tráfico enxerga. E o tráfico acolhe e o tráfico seduz. E aí o caminho é chegar até a fase. Eu acho que tem só mais um, né? Mais 7. Mais 7. Sim. Agora temos, eu botei para visualização de vocês, algumas fotos de adolescentes em oficinas, né? Aquela primeira dos adolescentes maiores de idade que fizeram título semana passada, a gente teve um mutirão com o tribunal indo lá na fase, na central de documentação, e todos os adolescentes foi garantido que os que quisessem votar e os maiores de idade tivessem o seu título confeccionado, garantindo, sim, a cidadania deles. Então, essas duas primeiras são do título. Nós temos também adolescentes que trabalham dentro das unidades com oficinas de jardinagem, que é o que o menino está fazendo ali, e que isso também conta no avanço da medida deles, porque cada atividade que os meninos e as meninas fazem na fase são avaliadas e colocadas no plano individual deles, que é remetido ao juiz no momento de avaliação. Deixa eu ver se tem mais algum. Ali, essa aí é do nosso torneio Intercases de tênis de mesa, que foi realizado também faz uns dias, onde os adolescentes de todas... tiveram a representação de adolescentes de todas as unidades do Rio Grande do Sul, e foi feita aqui em Porto Alegre. Eles vieram e competiram na modalidade tênis de mesa, e foi, assim, impressionante o quanto eles se dedicaram, o quanto treinaram para participar desses jogos. Esses jogos intercases a gente faz diversas edições no ano, que todos os meninos do interior virem a Porto Alegre e fazem essas competições. Tem competição de vôlei, de futsal, de tênis de mesa, xadrez, e durante várias ocasiões tem as edições dos Jogos Intercases. Vamos ver se tem mais algum. Ali é uma oficina de culinária, né, de um lado, onde os meninos estão, aquela ali é uma unidade de semi-liberdade, onde eles estão numa oficina de culinária. Inclusive, na unidade de Passo Fundo, né, nós vamos ter um projeto que se chama Masterchef, onde os adolescentes vão participar, tipo aquele reality, né? Eles vão ter aulas com cozinheiros renomados lá da região de Passo Fundo, e vão ter uma competição para ver quem é o melhor, né, naquele nível de competição. Então, vai ser bem legal, vai ser para o segundo semestre, onde a gente vai fazer com o auxílio da comunidade, né, que esses profissionais se disponibilizaram aí voluntariamente na unidade trabalhar essa culinária de alta gastronomia com os adolescentes. Eu acho que essa daí é uma oficina de robótica que eles estão, e também a gente eles fazem trabalhos incríveis na robótica lá, fazem capinhas de celular, fazem estátuas, fazem, enfim, vários tipos de trabalho. É um trabalho que também é executado dentro das unidades, que é a robótica, que eles gostam bastante.
gostam bastante mesmo. E ali também é a feira, né, que os adolescentes que têm essa medida de Ikipai e de semi-liberdade, eles participam de uma edição, né, que é a fase Vai à Feira, que é um trabalho diferenciado dentro da Feira do Livro, onde eles apresentam as suas publicações, porque eles têm concursos literários, têm, digamos assim, trabalhos e livros publicados, então eles apresentam esses trabalhos e conhecem a feira e participam ali do Faz e Vai à Feira, que é uma atividade bem interessante. Esses dois ali, Faz e Vai à Feira. Pessoal, e é isso, né? Eu deixo aberto agora para perguntas, né? Espero que eu tenha apresentado, né, o nosso trabalho de uma forma que seja de fácil entendimento para todos. E, de antemão, já convido a quem tiver interesse na rede de nos visitar. Agendem comigo, tem o meu contato aí, e que se vocês tiverem o interesse, né, e alguma contribuição, ou, enfim, de conhecer uma unidade socioeducativa, a gente se disponibiliza a recebê-los com todo o carinho e a atenção que vocês merecem. Tá? E eu deixei ali, por último, eu acho que uma frase, se não me engano, para a gente refletir, né, que fica como um dever de casa para a gente pensar um pouquinho sobre. Acho que a frase, deixa eu só se for mais para cima aqui. Não. Mas é mais ou menos assim, tá? Vou ver se eu anotei aqui, se eu tenho uma colinha. Que dizia assim: nenhum adolescente nasce querendo cumprir uma medida socioeducativa. Ele chega até a medida socioeducativa quando o resto tudo falhou. Ou seja, a falha do Estado, da sociedade, da família é que leva o adolescente e a adolescente até nós, até a Fundação de Atendimento. E lá, pessoal, a gente se dedica em tempo integral para que eles saiam melhores e com possibilidades novas. Às vezes não dá certo, não dá certo. E o que a gente faz? A gente tenta de novo. E a gente tenta de novo. Uma vez uma mãe me disse: mas dona Janete, quantas vezes a senhora vai tentar melhorar esse guri? E eu respondi a ela: quantas vezes ele necessitar. Então, é isso. O nosso trabalho é nesse viés. Enquanto o adolescente necessitar da fase, a gente está ali para acolher. Infelizmente, tem casos que ultrapassam as nossas atribuições e que a gente acaba perdendo muitos adolescentes, né? E entregando eles também para as facções criminosas. Mas, muito obrigada, pessoal. Agora eu abro para perguntas, se vocês têm alguma dúvida, se ficou claro toda a explicação. E deixo com... Não pode que não tenha nenhuma pergunta, né, Maia? O que quer dizer? Então, Janete, na questão ali que você acha sobre que há adolescentes ali que são usuários de drogas e, às vezes, como é que eu vou dizer assim, são usuários pesados, digamos assim. Sim, uso abusivo. Isso, uso abusivo. Como é que é feito o desmame deles lá na fase? Nós temos nas unidades, tá, os psiquiatras que trabalham com o adolescente, né? Então, eles chegam, às vezes, em crises de abstinência bem graves, e eles são medicados, né? São atendidos pelos psiquiatras e medicados, e são acompanhados semanalmente por essa equipe da saúde, que conta com psicólogo, com enfermeiro e com o psiquiatra. O que acontece? Às vezes, só a medicação não dá conta. Então, eles têm que ser encaminhados para uma emergência psiquiátrica e, às vezes, medicado lá, com uma dose um pouco maior de medicação, com medicamentos injetáveis que a gente não utiliza na fase. Eles estabilizam e retornam novamente para a fase. Então, esse é o trâmite que a gente usa. E, assim,
diante de muitas atividades que eles têm, às vezes essa resposta é muito imediata, assim, em 2, 3 semanas os adolescentes já estão fora daquela crise de abstinência. E saem totalmente abstinentes. Só o que acontece? Às vezes, quando chegam nas suas comunidades, retornam ao uso. A gente já fez algumas perguntas ali no meio, né? Então, só um minutinho, enquanto eu aguardo para ver se tem mais alguma pergunta aqui. Temos 2 alternativas, ou foi muito bem explicado, ou foi muito mal explicado, o pessoal não entendeu nada e não está querendo perguntar. Mas vamos ser positivos hoje, vamos que foi muito bem explicado e não deixou dúvidas. Mas aqui foi bem explicado mesmo, tá? Foi bem clara a sua palestra. Então, e deixa eu só agora atrapalhar aqui, então, agradecer mais uma vez. Acredito que, principalmente para quem não conhecia como funcionam as coisas na fase, é muito importante ouvir esse tipo de palestra. Por quê? Porque a gente vê que não é só a questão de, vamos dizer assim, pagar pela infração que cometeu. Não. Tem todo um trabalho de reinserção desse jovem na sociedade. Às vezes, inclusive, não de reinserção, mas de inserção efetiva. De jovens que, às vezes, nunca puderam participar da sociedade como a maioria de nós participa, né? Então, é um trabalho importantíssimo que vocês realizam e é aquilo, como disseste ali, quantas vezes eu vou precisar trabalhar com aquele jovem? Quantos for necessário? E que existam mais profissionais como você aí no Estado, não só agentes do Estado, mas também nas organizações civis que executam esse tipo de trabalho, né? Porque se a gente não acreditar, a gente daí vai entregar efetivamente essas crianças e adolescentes para o mundo do tráfico, para o mundo de furtos, roubos e outras, no caso deles, né, atos infracionais, mas outros crimes e contravenções. E, por parte da escola, assim, uma pequena lembrança para que a senhora nos leve onde for. E, desde já, lhe convido que agora, no dia 12, nós teremos daí o encerramento do curso, onde daí a gente está convidando os palestrantes para comparecerem, todos que fizeram palestras, a tendência que estejam aqui, e daí também vamos providenciar um coquetel, se tudo der certo, que a gente está em processo de contratação aqui na Câmara, mas, entendeu? Quem é do serviço público entende como é que funciona, né? Mas se tudo der certo daí, inclusive daí, com mais uma lembrança nossa para vocês, já que a gente só está conseguindo fazer esse curso graças aos palestrantes que vêm, ao pessoal que lembrou aí dessa matéria como importante, né? Então, agradeço principalmente vocês que estão aí acompanhando de casa, tá? Graças a vocês também que nós estamos aqui. Se não houvesse interessados, não haveria por que fazer um curso dessa magnitude, tá? Então, novamente, muito obrigado a todos e aguardo vocês no próximo encontro. E não esqueçam de responder a chamada. E qualquer dúvida, os meus contatos estão ali, podem ficar à vontade. Abraço, pessoal, muito obrigada.